Olá a todos! Este vídeo espero que seja o último vídeo sobre livre-arbítrio e depravação total, porque neste vídeo vou apenas mostrar a maioria, ou pelo menos grande parte, ou quase todos os textos da Bíblia, de uma forma resumida e principal, a respeito da comprovação da depravação total, que automaticamente já refuta a tese do livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é apenas tese, teoria. Não existe comprovação escriturística e muito menos científica, biológica e psicológica para a questão do livre-arbítrio, ok? Então, teologicamente, você que já viu todos os vídeos do canal sobre livre-arbítrio e depravação total, dessa vez eu vou ler também na escritura aqui a respeito disso. E nós vamos enumerar aqui os textos que comprovam a depravação total. Se você não sabe o que eu estou falando, o que é isso, o que é depravação total, o que é livre-arbítrio, assista os vídeos anteriores desta playlist aqui, que eu vou deixar esse vídeo que você está vendo, numa playlist, você vai ver os passados, tá? Os vídeos passados que eu já postei e expliquei detalhadamente sobre isso. Então, vamos lá. Em Gênesis 6:5, diz assim, ó, viu Yahweh, que é o nome verdadeiro do Criador, tá? Que significa em hebraico eu sou o que sou, mas na tradução aportuguesada tá viu o Senhor em letra de forma. Toda vez que tem letra de forma, Senhor é Yahweh, que é a essência do nome verdadeiro do Pai. Yah, eu sou, e Ruah, né? Que vem do verbo respirar, a essência da vida, né, trazer a vida ou autoexistência. Então, eu sou o que sou é o nome verdadeiro que ele deu a Moisés em Êxodo. Então viu Yahweh, viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então olha esse texto. Viu? O Criador viu que o coração do ser humano era continuamente mal em todo o seu desígnio. Então a maldade, como você já viu nos vídeos anteriores, está dentro do ser humano. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar e confirmar isso em Romanos 7. Então nós vamos marcar aqui Gênesis, vou botar só GN, tá? 6:5. Textos que comprovam a depravação total. Como é que alguém vai ter livre-arbítrio de escolher livremente, sem influências, o bem ou o mal, se continuamente mal é todo o desígnio do coração do ser humano? Gênesis 6:5. O próximo texto tem Gênesis também, capítulo 8, no verso 21. Que diz assim, e Yahweh, né, e o Senhor, aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, que ser humano, tá? Desde a sua mocidade. O Criador está dizendo, olha, é continuamente mau. É mau o desígnio íntimo, a essência, o cerne da vontade do ser humano, tanto homem quanto mulher, é má desde a sua mocidade. Ou seja, na verdade, o texto está dando uma ênfase, mas quer dizer desde o nascimento, desde do primeiro respirar do ser humano, o pecado já vem nele. Porque, eu não falei aqui, mas a doutrina da depravação total começa desde Gênesis 2, tá? Entrando para Gênesis 3, Gênesis 2, 16 e 17, onde fala que certamente morrerás se você comer do fruto. Ele estava dando para essa ordem a Adão, né? Então, o vírus, vamos dizer assim, a continuidade do pecado, ela se estendeu a Adão até o fim, até todos os homens. Isso está em Romanos capítulo 5. Então, outro texto que comprova a depravação total. Vou colocar aqui embaixo, né? Gênesis. Eu vou descendo. 8:21. E vamos embora.
1 Reis 8:46. 1 Reis 8:46. O que diz lá? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E aqui está falando em hebraico, pois não há ser humano que não peque. E tu indignares, né, tu te indignares contra eles, né, contra quem vai pecar, e os entregares às mãos dos inimigos, né, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Ou seja, a ênfase deste texto é, pois não há ser humano que não peque, comprovando que o homem, o ser humano, é depravado em sua totalidade do ser. Por quê? Porque você não consegue parar de pecar. Não há ser humano que não peque. E esse peque aqui não é uma vez na vida. É continuamente estar pecando. Invariavelmente, querendo ou não, conforme diz Romanos 7. Porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, você invariavelmente peca. É natural, é a essência do ser humano pecar. Que é errar o alvo. Então, 1 Reis 8:46. Comprovando que ninguém é capaz de ter livre-arbítrio ou possuir livre-arbítrio para escolher não pecar. Isso é impossível. Não há ser humano que não peque, diz o texto. Quem diz que tem livre-arbítrio depois de ler esse texto aqui, infelizmente nega a Escritura, nega a verdade. Não há ser humano que não peque. Então você diz, eu tenho livre-arbítrio e posso escolher livremente, pecar ou não pecar. É, legal. Então, 1 João vai dizer para você que você é um mentiroso. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O outro texto, Salmo 14, 1-3, comprova também a depravação total. Salmo 14, 1-3. Olha só. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Não, tem o livre-arbítrio para fazer o bem. Esse bem aqui é o bem total, tá? Não há quem faça o bem, diz o texto. Do céu olha Yahweh, o Senhor, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque o credor. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto é uma citação, na verdade é a origem da citação de Romanos capítulo 3. Então não há nenhum sequer que faça o bem. E as pessoas acreditam que tem livre-arbítrio, né? Deve ter um sério problema cognitivo. Enfim. Então, Salmos 14, 1-3. Vamos colocar aqui. Salmos, SL 14, 1-3. E vamos para o próximo. Conseguindo ver aí? Beleza. Salmos 51:5. Tem muito mais texto da pessoa, mas eu vou dar só os principais aqui. Olha só que interessante, Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade. Aqui Davi, tá, que escreveu esse salmo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui. Bíblia. Já nasce pecador, já nasce na iniquidade, que é a anomia, como se não tivesse lei para obedecer. Cadê o livre-arbítrio? Livre! Não existe. Você sempre vai ter o pecado influenciando você. Sempre, desde o nascimento, desde o ventre. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando você já nasce pecador. Porque o pecado
original de Adão está dentro de você. A descendência toda veio através dele. Tá entendendo? Por isso o seu arbítrio não é mais livre. O seu arbítrio nunca foi livre. Você já nasce inclinado ao pecado, como um carro que tem um problema na direção e você solta a direção e sempre vai para um lado. Ele tem um problema ali. Ele está sempre inclinado a ir para aquele lado. Mesma coisa, é o arbítrio humano, está influenciado, ele tende sempre a escolher o mal e o pecado. Por isso esse texto está aqui, comprovando a depravação. Então, Salmo 51, 5, comprovando. Outro, 53, 13, no mesmo livro, no mesmo Salmo, 53, 13. Aliás, 53, 3. 53, 3. O que diz? Também a citação de Romanos 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Já citamos, né? Então, Salmo 53, 3. 53, 3. Ok. Próximo, 58, 3. Agora. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde o nascimento. Já são desviados, eles são pessoas que não andam na verdade nunca. Nascem, olha só, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Olha só. Isto é depravação total. Você não tem livre arbítrio. Você só tem essas duas opções. Ou você é inclinado a alguma coisa, ou você tem livre arbítrio. Como o seu arbítrio não é livre, então a doutrina correta é depravação. Total. Em sua totalidade. Então, Salmo 58, 3. Ok? Vamos lá. Salmo agora 143, 2. Capítulo 143 de Salmo, verso 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Não há justo. Se não há justo na terra, como pode existir livre-arbítrio humano? Você vê que é uma completa contradição. Então, Salmo 143, verso 2. Vamos embora. Isaías 64, 6. Um dos últimos capítulos do livro de Isaías 64. Verso 6. Mas todos nós somos como o imundo. Olha o peso desse versículo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Olha o nível disso aqui. Então, assim, eu vejo pessoas dizendo, não, nós temos livre-arbítrio. Isaías está dizendo que você não tem livre-arbítrio. Você é como o imundo. Suas obras como trapo de imundície. Não vale nada. Então, assim, Bíblia, tá? Isaías 64, verso 6. Tem muito mais texto, tá? Nós vamos indo, estamos indo em ordem, já vamos chegar na nova aliança. Jeremias 13, 23. Esse é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Inclusive eu já fiz vídeo sobre esse versículo especificamente, tá? Tá aí no canal. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Aqui é uma comparação dizendo que o ser humano ele não pode mudar
vamos dizer assim, a cor da sua pele naturalmente ou por vontade própria ou conta própria. Você é o que você é e você não tem como mudar isso. Mesma coisa o leopardo, ele não tem como mudar as suas manchas por vontade própria. Pode o leopardo mudar as suas manchas? Não. Está sendo irônico aqui. Pode acaso? Não pode. Porque se pudessem, ele continua, então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. O ser humano é acostumado a fazer o mal. Está entendendo? Não tem livre-arbítrio aqui. Você não vê isso na escritura. Quando você analisa tais textos, não adianta você pegar um textinho isolado lá e esquecer desses aqui. Como é que você explica esse aqui? Você que é defensor da heresia do livre-arbítrio. Como é que você explica esse texto? Você não tem como explicar. Se você continuar defendendo a heresia, a tese, a teoria estapafúrdia do livre-arbítrio. Acostumado a fazer o mal, você então poderia fazer o bem, ou seja, está dizendo que não faz o bem total. Você visa seus benefícios, você visa o seu egoísmo e egocentrismo. Barganhas. Não, eu vou fazer tal coisa para ganhar outra coisa. É isso que o ser humano faz, cara. Então o bem total ele não faz. O bem total seria fazer algo totalmente para a glória do eterno sempre. Isso é fazer o bem, de verdade, tá? Então, não tem como mudar. O leopardo não muda suas manchas. A zebra não muda suas listras. Impossível. Por conta própria. É isso que está dizendo aqui. Você não tem livre-arbítrio. Depravação. Você é incapaz de fazer o bem. Incapaz de escolher o Criador. Já vamos chegar lá. Então, Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23, ok? Próximo, também, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Preciso dizer mais alguma coisa sobre esse versículo? Enganoso é o coração do ser humano. Como é que o seu coração, sua vontade é livre? Isso aqui diz que é enganoso o coração. Já não é livre, é enganoso. Está entendendo? Mais do que todas as coisas. Olha essa ênfase que ele dá. O coração humano é a coisa que é mais enganosa de todas. Não, mas eu tenho livre-arbítrio. Gente séria, tem pessoas que têm problema cognitivo. E desesperadamente corrupto. Olha essa força de expressão aqui que ele dá. É desesperadamente corrupto. O coração humano. Corrupto. Como é que algo que é corrupto, nesta ênfase aqui, desesperadamente, é livre? Pode tomar escolhas livres. É livre-arbítrio. Balela, tá, pessoal? Desculpa te informar. Então, Jeremias 17, verso 9. Também, outro texto que comprova a depravação total. Verso 9. Tá? Vamos embora. Agora vamos para a nova aliança. Ai, Rômulo, só aceitou a antiga aliança. Blá, 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 blá. Vamos para a nova aliança. João 3, 19 e 20. Vamos lá. Bíblia, tá? Olha só. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, o Messias, o Evangelho. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Tá entendendo? As obras do ser humano são más. Ninguém quer a luz, ninguém quer o Messias. Tá entendendo? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não, tem livre-arbítrio para escolher. Ama mais as trevas do que a luz. Então, João 3, 19 e 20.
Você quer ser bíblico? Ah, eu sou bíblico, mas creio no livre-arbítrio. Me desculpa, então você não é bíblico. Você está se enganando a você mesmo. João 5,40. Vamos lá. Yahohanan 5,40. Depravação total, tá? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu tenho livre-arbítrio para escolher. Não quereis vir a mim para terdes vida. Tá aqui. Não, eu quero. O Messias está falando, não quereis vir a mim para terdes vida. Ninguém quer o Messias. Já vamos entrar em mais texto para explicar isso aqui. Então, João 5,40. Inclusive já fiz vídeo explicando sobre esse versículo especificamente, tá? Tá aí no canal, um dos últimos aí que eu já postei. Então olha só, agora nós vamos para João 6,44, né? Que diz assim, aqui, ó, no mesmo discurso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não, eu posso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode. É uma impossibilidade. Não é questão de escolha, querer ou não. É impossível ir. Ninguém pode. Olha o verbo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Tem que ter uma ação externa, um agente externo para trazer o ser humano eleito para então ir até o Messias. Ninguém pode vir a mim se, condição, se o Pai que me enviou não o trouxer. Depravação total. Onde é que está o livre-arbítrio aqui? Onde é que está o livre-arbítrio nesse versículo? E no 5,40. Não quereis vir, e também ninguém pode ir. Ou seja, ao mesmo tempo que você não quer, também é impossível ir. Está entendendo? Esse é o estado do ser humano. Depravação total. Corrupção total. Está entendendo? Então, João 6,44. Essa é a verdade. Romanos 3, 9 a 18. São passagens muito conhecidas, tá? Romanos 3, 9 a 18. É um dos textos mais pesados também. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, olha essa palavra, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor do Altíssimo diante de seus olhos. Você acha que é para quem essa descrição aqui? Todos os seres humanos. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Esta é a condição do ser humano. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem busque o eterno. Então, Romanos 3, 9 a 18. E já vamos para o próximo. Romanos 3, 23, um pouquinho logo abaixo. Ali. Pois todos pecaram e carecem da glória do Criador. Todos pecaram. Esse todos é sem exceção. Romanos 3, 23. Texto muitíssimo conhecido. Essa é a razão porque o ser humano é o que é, porque todos pecaram. Então, agora nós vamos para Romanos 5, 12. Né? Que fala assim: pois assim como por uma só ofensa, que foi o pecado de Adão,
veio o juízo sobre todos, sem exceção, todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então você vê o juízo sobre todos os homens por causa de uma ofensa. Todos merecidamente condenados, né? Aí veio o Messias e pela graça os eleitos são salvos. Então, Romanos, outro texto que comprova a depravação total, 5:12. Próximo texto, Romanos 7:14-25. Texto bem longo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Já fiz vídeo sobre esse texto. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha o nível. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, o pecado fazendo o apóstolo Paulo pecar. Fazer o que ele não queria fazer. Cadê o livre-arbítrio? Aí ele fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Cadê o livre-arbítrio? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Se você tem dentro de você algo que faz você pecar, como é que você pode dizer que tem livre-arbítrio? Como é que você pode dizer que seu arbítrio é livre? Se o que você está fazendo é uma coisa que está dentro de você, fazendo você fazer o que você não quer fazer. Como é que seu arbítrio é livre nesse sentido? Morreu a história. Mas ainda tem gente que crê no livre-arbítrio e defende o livre-arbítrio. Soberba, falta de humildade, impiedade são os que defendem isso. Essa tese herética. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Como é que você tem livre-arbítrio se o mal reside em você? Como é que o seu arbítrio é livre se o mal reside em você? Está entendendo o nível que estamos chegando aqui? Impossível. Porque no tocante ao homem interior, na vontade interior do ser humano, tenho prazer na lei do Criador, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Livre-arbítrio fail. Nunca mais. Existe uma lei dentro de cada ser humano, que está nos membros do ser humano, no cerne do ser humano, que faz ele errar, faz ele pecar. Por isso o seu arbítrio não é livre, o livre-arbítrio é uma tolice. Então, 1 Coríntios, primeiro deixa eu anotar aqui, né? Romanos 7:14 até o 25. Comprovadíssima aqui a depravação total, tá? 1 Coríntios 2:14. 2:14. Ora, o homem natural... Esse versículo aqui é especificamente para você que odeia a verdade e que tem um entendimento superficial da Escritura, que não consegue entender a revelação por trás das doutrinas e das letras, que tem um entendimento lógico humano, raso, e não aceita a verdade, e defende as heresias. Ora, o homem natural, você é um homem natural, todo ímpio é um homem natural, não aceita as coisas do Espírito do Pai, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Depravação total. Isso é tão depravado. O homem ímpio,
que ele não aceita estas verdades aqui. É loucura para ele. Não, isso é loucura. E zomba da verdade. Por isso não entende, porque você é natural, porque você não foi regenerado. O Espírito do Pai não está em você. Você entende as coisas com o entendimento carnal, com a lógica humana, e não com a divina. Seu espírito não é o mesmo do Pai. Se fosse, você compreenderia isso. Não consegue entendê-las, não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Você nunca vai aceitar a verdade. O ímpio, o não regenerado, nunca vai aceitar isso aqui. Por isso que ele zomba da verdade. E é o máximo de desonesto para tentar negar isso aqui. Então, 1 Coríntios 2, 14. Textos que comprovam a depravação total. Próximo texto, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, depravação, assim também todos serão vivificados no Messias. Se todos morrem, desde Adão, né? Assim como em Adão, todos morrem. Depravação. Morrer já é um ato que você não tem nem escolha sobre a sua vida. Você já está destinado a morrer. Então, 1 Coríntios 15, 22. Opa! Ok. Vambora. Efésios 2, 1 a 13. Esse é clássico. Esse é um dos principais textos irrefutáveis. Efésios 2, 1 a 3. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha esse texto. Como é que você pode dizer que tem livre-arbítrio lendo isso aqui? Isto é depravação total. Estando, olha o verbo, estando vós mortos, vós quem? Na verdade todos os seres humanos, mas aqui esse contexto é para a igreja, tá? Mas todo ser humano já está morto espiritualmente. Então, estando vós mortos, estando, olha o verbo, contínuo estando, ele vos deu vida. Ou seja, a vida que o Criador dá é enquanto você está morto. Você não fica vivo e escolhe crer para depois ganhar vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha a diferença. Nos vossos delitos e pecados. Filhos da desobediência você andava segundo o curso do mundo, desobedecendo sempre. Filho da ira como também os demais. Isto é depravação total. Fazendo inclinações da carne, a vontade da carne e dos pensamentos. Por natureza, filho da ira. Depravação total. Você não tem como dizer que tinha livre-arbítrio para escolher. Você vivia no pecado. Na iniquidade, né? Na prática do pecado, até ser regenerado. E os ímpios continuam na prática do pecado, porque não são regenerados e nem serão. Então, Efésios 2, 1 a 3. Ah, que beleza. Agora sim. Outro texto. Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Basicamente o apóstolo Paulo está escrevendo quase que a mesma coisa, só que para a primeira carta era para os Efésios e aqui para os Colossenses.
Então é a mesma coisa, você está morto, ele dá vida enquanto você está morto espiritualmente. Então, Colossenses 2,13. Colossenses 2,13, só para confirmar, né? Você vê que não tem um texto só, são vários. Tiago 3,2. Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça ao falar, é perfeito varão. Não existe isso. Capaz de refrear também todo o corpo. Então, assim, se alguém não tropeça... Olha só essa comparação. Na parte A do versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçam. E ele fala aqui, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Nós sabemos que todos pecaram, então é impossível você nunca mais pecar. Isso comprova que você também não tem livre-arbítrio. E comprova a depravação total. Então, Tiago 3,2. E já vamos direto para 1 João 1, 8 a 10, que vai confirmar isso. Então, 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somos mentirosos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o nível. Todos pecaram. Quem diz que tem livre-arbítrio que consegue não pecar? Mentiroso. Então, 1 João 1, 8 a 10 também comprova depravação total. Também em 1 João 5, 19, que diz: sabemos que somos do Altíssimo e que o mundo inteiro jaz no maligno. Depravação total. O mundo inteiro jaz no maligno. Tem uma separação. Existem os filhos do Altíssimo e o mundo inteiro que é do maligno. Os filhos do diabo. Então, 1 João 5,19 também comprova toda essa maldade, né, que há no mundo. Bom, pessoal, teria muito mais texto, mas eu vou deixar só esses principais, tá? E aqui eu tenho todos os textos marcados de cada doutrina. Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo, já está longo, comprovando, né, a depravação total. E é uma doutrina muito rejeitada pelas pessoas, né? Quase ninguém ensina isso, lamentavelmente, mas é verdade. Então, assim, as pessoas não pregam porque vai de encontro ao nosso ego, que deve desaparecer por completo. E então, espero que esses textos aí tenham sido edificantes para você. Óbvio que os bodes não aceitam e por isso rejeitam, por isso distorcem o que a gente fala, o que a gente ensina, porque realmente eles não têm argumento, então eles têm que partir da desonestidade exegética e pessoal para tentar expressar suas maldades e iniquidades, corrupções do próprio coração humano, sua soberba, sua arrogância e prepotência. Então, esses são os textos. Me procurem no Telegram, Rômulo Marasquim. Telegram, tá? Não é Instagram, Telegram, Rômulo Marasquim. Canal com mais de quase 40 mil inscritos, vai dar lá. Ative o sininho aí, compartilhe o vídeo. E nos próximos vídeos vamos falar sobre eleição incondicional ou condicional, né? E predestinação. Tá aqui. Tá? Vídeo muito importante. É isso. Um grande abraço. Fiquem na paz do Altíssimo.